Olá, boa noite a todos, a todas. É um prazer recebê-los aqui nesse webinar. Eu sou o Tio Alves, sou médico. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui para esse webinar. Meu nome é Tio Alves, eu sou médico pediatra, sou diretor de novos negócios da ShareCare Brasil. Comigo estão presentes aqui a doutora Raquel Embaçaí, superintendente médica de gestão de saúde populacional da Sul América, o João Gilberto Duarte, gerente de saúde e segurança do Grupo Petrópolis, e o Douglas Serrini, que é gerente de recursos humanos na Bridgestone Brasil. O objetivo dessa discussão de hoje, está aqui com uma seguradora importante, duas grandes empresas no país, é discutir um tema de absoluta relevância, que é o impacto do coronavírus na gestão das doenças crônicas, né, e da saúde corporativa como um todo. A gente vinha discutindo um pouco aqui, antes de começar esse webinar, que, sem perceber, nós já passamos aí quase 5 meses em quarentena. Foram quase 8 meses desde o alerta global da Organização Mundial de Saúde sobre o primeiro caso de coronavírus. E desde final de fevereiro, a gente teve aqui no Brasil o primeiro caso diagnosticado de coronavírus, e de lá para cá a gente tem vivido uma cascata de cadeias de notícias, de mortes, de restrições ao trabalho, e sem dúvida nenhuma isso tem impactado de forma significativa as organizações. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouco dessa visão do impacto que a epidemia de coronavírus teve sobre as organizações e as medidas que cada um tomando aqui tanto para o manejo dessas situações dos doentes crônicos que trabalham em suas empresas, quanto das possibilidades de retorno seguro ao trabalho. Eu vou passar a palavra para cada um, vou passar para cada um se apresente. Por favor, a doutora Raquel. Obrigada, Gentil, e parabéns à ShareCare pela escolha do tema tão relevante e atual. Sou Raquel Embaçaí, médica, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu atuo na saúde suplementar há 11 anos e hoje sou superintendente médica e de gestão de saúde populacional na Sul América. A Sul América é uma empresa de mais de 120 anos no mercado, com atuação em saúde, odontologia, vida, previdência e gestão de ativos, e tem um foco exclusivo em cuidar de pessoas, com um olhar integral de saúde, que reúne a saúde física, mental e financeira. E a Sul América, como uma gestora de saúde integral, ela vem adotando uma série de medidas desde o início da pandemia, com um norte muito claro, que é preservar a segurança, a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores, dos nossos clientes, dos nossos prestadores e dos corretores parceiros. Então, obrigada novamente pelo convite, obrigada a todos que estão aqui conosco, e eu tenho certeza que será uma discussão bem rica e produtiva. Passar a palavra para o João Gilberto. Bom fim de tarde, bom início de noite para todo mundo. Meu nome é João, sou gerente de saúde e segurança do trabalho do Grupo Petrópolis. Sou engenheiro de formação, mas já atuo na área aí de segurança do trabalho e na área de saúde ocupacional aí há praticamente 10 anos, então aprendi muito com os médicos com os quais eu me relacionei, com o time do próprio GP. Espero ajudar nessa discussão, né, e contribuir um pouquinho com o tema. Não sei se todos conhecem o Grupo Petrópolis, talvez nem tanto pelo nome da empresa, mas pelos produtos, né, que a nossa empresa coloca no mercado. Nós somos uma das principais cervejarias do país, né, e temos um foco muito forte na parte industrial, mas também um braço muito grande na parte de logística. Então, é uma empresa de aproximadamente 25 mil colaboradores,
distribuídos aí praticamente as regiões, em todas as regiões do Brasil e praticamente todos os estados. A gente tem aí hoje algo em torno de 200 unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, e dessas 25 mil vidas, praticamente aí 20 mil fica localizada no negócio de logística e distribuição dos produtos, que é um negócio muito sensível, né? E a gente hoje está muito ativo na operação nesses negócios pela natureza da atividade, muito exposto dentro do contexto da pandemia, e os outros aproximadamente 5 mil colaboradores aí focados nas indústrias. A gente tem hoje 7 fábricas espalhadas pelas principais regiões onde a gente tem mercados. Bom, conto aí com a colaboração de vocês, com as dúvidas, fiquem à vontade para colocar no chat aí qualquer questionamento, qualquer dúvida sobre os temas que a gente for passando aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo conforme for dando aí a oportunidade para a gente. Perfeito, obrigado, João. Vou passar a palavra a Douglas. Boa noite aos colegas, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Quero parabenizar e agradecer a ShareCare pelo convite, para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Percebi que eu já sou o que sei menos do assunto, os colegas são todos da área de saúde. Eu sou administrador de empresas, pós-graduado em Recursos Humanos e Direito do Trabalho pela FGV. Sou casado, tenho um filho de 3 meses que nasceu no meio de tudo isso, né? Então, para mim, tem sido um pouco mais intenso. E trabalho na Bridgestone do Brasil, responsável pela carteira de benefícios, saúde e bem-estar. A Bridgestone é uma empresa de pneumáticos, né? Detentora também da marca Firestone, mais conhecida talvez por alguns. É uma empresa com mais de 140 mil funcionários em todo o mundo, a quem nós carinhosamente chamamos de integrantes, porque acreditamos que os nossos funcionários realmente integram ao nosso DNA e à nossa identidade. No Brasil, somos 4.500 funcionários, distribuídos num escritório em São Paulo e nas fábricas de pneus em Camaçari e Santo André, e nas fábricas da Banda de Pneu em Mafra e em Campinas. Somos líderes de mercado em todo o mundo, né? A venda de pneus da Bridgestone Pneu realmente diferenciado, tanto da Bridgestone quanto da Firestone, e no Brasil uma história de 80 anos. Desde o começo também dessa pandemia tem sido bastante desafiador, especialmente para a área de recursos humanos, reaprender uma série de coisas e reaprender também que os relacionamentos humanos nunca foram tão importantes. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, vai ser um prazer. Excelente, obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, João. Obrigado, Raquel. Eu vou liberar, a gente vai fazer 3 breves enquetes para vocês durante esse webinar. Eu vou liberar a primeira das enquetes agora. Uma pergunta bastante direta, na sua opinião, as doenças crônicas no pós-pandemia trarão uma obrigação adicional para a empresa que você atua? Vou liberando aqui a votação. Vou deixar um tempo aberto para que vocês possam fazer a votação. Como eu coloquei, acho que são 3 visões bastante interessantes, né? Uma grande seguradora e 2 grandes empresas com abrangência nacional e um número de vidas bastante grandes, né? Equivalentes aí a algumas populações de pequenas cidades no país. A gente está com um número alarmante de casos, né? Então, hoje, o último balanço do coronavírus no mundo são alguma coisa próxima de 26 milhões de casos. O Brasil ocupa a 2ª posição em número de casos, com 3 milhões e 900 mil casos. Aproximadamente 123 mil mortos. Então, a gente ainda está num momento que é bastante difícil de se prever, ainda que as médias móveis estejam
dando sinais de que começam a ser reduzidas, ainda tem muita incerteza, né, no que tange as políticas de distanciamento social, a questão de um tratamento efetivo, ou mesmo a questão do surgimento de uma vacina. E com toda catástrofe, né, e a Covid-19 não deixa de ser uma catástrofe, né, a gente pode imaginar que a gente possa ter catástrofes que elas são ocasionadas por guerras, outras catástrofes ocasionadas por eventos naturais, e essa é uma catástrofe que eu não gosto nem de dizer que ela era imprevisível, porque ela estava prevista para acontecer em algum momento. Ela tem consequências que são de curtíssimo prazo, que a gente está acompanhando aqui por essas curvas que eu acabei de falar, né? A gente tem visto, de curto prazo são as mortes, mas a gente acaba tendo consequências também de longo prazo, né? E as consequências de longo prazo, elas vêm de todas as questões financeiras, econômicas, que estão ligadas à pandemia, vem de questões de doenças associadas às questões causadas pelos impactos econômicos, né, com aumento de pobreza, desemprego, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, adoecimento da própria população, de médicos e enfermeiros e profissionais de saúde que poderiam cuidar dessa população, ou seja, uma desorganização dos sistemas de saúde, né? Eu queria começar abrindo com uma provocação, né? Isso foi publicado em 1971 na revista The Lancet. O doutor Julian Hart publicou um artigo que ficou bastante famoso, que ele fala da lei dos cuidados inversos, né? Lá em 71 ele já falava que os pacientes que mais precisam de cuidados efetivamente são os que menos têm cuidados, né? Então, os pacientes crônicos, aqueles que deveriam ter um segmento mais rígido, tá, e monitorado de uma forma mais assertiva, quase sempre são aqueles que menos conseguem acesso, seja porque falta realmente conhecimento ou possibilidade de acessar o sistema de saúde, seja porque são pacientes efetivamente mais resistentes. No estado de São Paulo, a gente percebeu uma queda bastante significativa dos programas de monitoramento de doentes crônicos, né? Estou falando aqui da rede pública e também da rede privada. Então, pacientes com doenças crônicas deixaram de fazer as suas consultas eletivas, muitos deixaram de procurar, inclusive, pronto atendimentos. Pacientes oncológicos postergaram tratamentos oncológicos e ainda estão numa fase de postergação. Pacientes cirúrgicos chegando nos serviços de pronto atendimento em estado muito mais crítico do que aqueles que se observava numa fase pré-Covid. E também o que a gente percebe é que isso só não foi pior porque soluções surgiram no meio da pandemia. Então, vieram todos os desafios, mas também vieram grandes oportunidades, como os cuidados da distância, a telemedicina, a teleorientação, a intensificação no acompanhamento à distância desses pacientes. E aí, colocando um pouco esse cenário, né, do que a gente tem, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos participantes para discorrer um pouquinho como é que esse cenário impactou as suas operações e que soluções efetivamente enxergaram aqui no curto e médio prazo para lidar com essa questão. Vou passar primeiro para a doutora Raquel Bassai. Ok. Eu acho que os colegas aqui, o João e o Douglas, vão trazer uma visão de suas empresas como empregadoras, né, com foco no cuidado com os colaboradores. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, que é uma visão de uma empresa
de gestão de saúde e que tem a responsabilidade sobre a saúde de mais de 4 milhões de beneficiários, entre os nossos beneficiários de saúde e de odontologia. Desde o início da pandemia, o nosso lema tem sido: vamos continuar fazendo o que a gente faz, que é cuidar de pessoas, só que de uma forma diferente, obviamente por conta das novas circunstâncias. Então, para isso, a gente fez várias adaptações de serviços e ações já existentes na companhia, aceleração e potencialização de uma série de outras ações, e, obviamente, nós tivemos que criar e implementar muito rapidamente novos serviços. Em relação ao público, ao objeto desse evento aqui, que é o público que convive com uma doença crônica, a Sul-América já tem um trabalho aí de longa data, bastante consolidado. Desde 2002, nós oferecemos aos nossos beneficiários o Programa de Saúde Ativa, que é um conjunto de iniciativas de incentivo à saúde e bem-estar, com o objetivo de estimular hábitos de vida mais saudáveis e, portanto, prevenir doenças e complicações de doenças já existentes. Então, nós temos, nesse programa, temos iniciativas para pessoas saudáveis, como o consultor de bem-estar e futura mamãe, e temos também iniciativas específicas para pacientes portadores de doenças crônicas ou pacientes de mais alta complexidade, como pacientes oncológicos, cardiopatas, com doença respiratória crônica, com questões ortopédicas, entre outros. Hoje, nós temos mais de 100 mil beneficiários que são acompanhados no Programa de Saúde Ativa. E a pandemia, ela veio para intensificar esse cuidado e esse olhar que já era presente no nosso dia a dia. Ele vem para intensificar principalmente na população de crônicos, porque os pacientes crônicos, eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19, ou seja, eles têm uma probabilidade maior de apresentar quadros graves da doença. Então, todas as nossas ações, eles tinham basicamente 2 grandes objetivos. Um objetivo relacionado à pandemia, própria ao coronavírus, que era um objetivo de prevenção da doença, e de acompanhamento daqueles indivíduos crônicos que apresentaram a doença, ou suspeita, ou casos confirmados, e um outro objetivo, que era o objetivo da continuidade do cuidado da saúde integral durante a pandemia, considerando as doenças já pré-existentes. É um pouco do que Gentil falou. De fato, houve uma diminuição de procura e nós, como responsáveis pela saúde desses indivíduos, tivemos que fazer a nossa parte também para garantir essa continuidade. E esses trabalhos, nós tivemos uma série de ações, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho delas, mas todas essas ações, elas conectadas com a nossa estratégia de cuidado coordenado, que é a estratégia de gestão de saúde da Sul-América, que insere o indivíduo e a sua família, e não a doença, no centro da atenção, e propicia um acompanhamento de toda a jornada assistencial do beneficiário, fazendo com que essa jornada seja uma jornada de cuidado continuado, coordenado, efetivo e personalizado. Então, só para citar algumas ações, nós tivemos uma série de ações educativas. Por quê? Porque no tempo que a gente está vivendo hoje, de propagação de fake news, de informações não confiáveis, a Sul-América entende que nós temos uma responsabilidade, não só com os nossos beneficiários, mas com toda a sociedade, de estar gerando acesso à informação confiável acerca da pandemia. Então, nós fizemos uma série de guias, de publicações, de conteúdos, mas fizemos também uma comunicação muito direcionada. Então, coronavírus e o cardiopata. Coronavírus, orientações específicas para imunossuprimidos, para pacientes que estão em uso de imunobiológicos, orientação específica para o idoso, orientação para determinada doença. Então, nós fizemos todo esse processo de educação continuada mesmo e direcionada para a condição de cada um dos nossos beneficiários. Uma outra ação também que foi muito bem aceita e bem importante foi a triagem de sintomas e de risco de apresentação da doença. Nós disponibilizamos pelo nosso aplicativo e pelo WhatsApp. Por que pelo WhatsApp? Porque nós entendemos que a gente não poderia ter
um produto de triagem que estivesse limitado apenas aos nossos beneficiários. Entendemos também que temos essa responsabilidade, então disponibilizamos por WhatsApp. No caso dos nossos beneficiários, sempre que identificávamos uma suspeita ou mesmo um caso já confirmado pós-exame durante esse processo de triagem, nós também tínhamos um projeto de acompanhamento. Então, acompanhamos aí um volume significativo de indivíduos, quando suspeitos ou mesmo confirmado por pelo menos 10 dias, ou até que se cessassem os sintomas, ou a alta no caso daqueles indivíduos que precisaram ser hospitalizados. Nós lançamos também, muito rapidamente, questão de dias após o primeiro caso no Brasil, nós lançamos o Disque Coronavírus, que é uma parceria, inclusive, com a ShareCare, que é um canal de 0800 exclusivo para tratar do assunto coronavírus, então, tirar dúvidas, discutir sintomatologia, é um canal que está disponível 24 horas para os nossos beneficiários, e eles são atendidos por enfermeiros ou, se necessário, por médicos, por telefone. Nós desenvolvemos também um sistema novo de fast track, com pronto-socorros de mais de 30 hospitais espalhados pelo Brasil, que basicamente, quando nós identificamos uma necessidade de direcionamento do nosso beneficiário para um pronto-socorro, quando o beneficiário chegava, ele já tinha acesso a um check-in mais ágil e um acolhimento especial para evitar aquela exposição na sala de espera de um pronto-socorro, que é muito importante, eu acho, para a população como um todo, mas falando em crônicos, eu acho que tem uma relevância ainda maior. Um outro ponto, que também é uma outra ação nossa, foi a expansão do Saúde na Tela. Nós já tínhamos telemedicina na Sul América há quase 2 anos, mas houve uma procura, uma demanda muito mais acentuada, e nós precisamos ampliar o serviço também. Então, antes da pandemia, nós fazíamos, em média, 500, 600 atendimentos por mês. Só durante a pandemia, já foram mais de 300 mil atendimentos. Então, isso tem sido muito importante, porque muitos consultórios médicos e consultórios de clínicas foram fechados em determinadas localidades por um período, e a gente precisava garantir o acesso do nosso beneficiário, em especial o beneficiário portador de doença crônica, para o acesso à continuidade do tratamento de fato. Então, nós temos, dentro do Saúde na Tela, temos atendimento para situações agudas, que podem ser relacionadas ou não à Covid-19, que são atendimentos médicos por plantonistas, um atendimento rápido, imediato, e o atendimento com foco na continuidade de cuidados de condições crônicas, até porque a pandemia não pode ser motivo para interrupção do tratamento do indivíduo. Então, são mais de 30 especialidades médicas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos atendendo a nossa população. E o mais legal é que tem tido, assim, um índice de satisfação muito, muito alto, sempre na zona de excelência, o NPS atual de 93, e uma resolutividade maior do que 90%. Então, tem se provado que, de fato, tem demanda, tem resolutividade e tem satisfação por parte dos nossos beneficiários. Eu acho que tem um ponto também que merece destaque, a questão de saúde mental. Nós tivemos uma série de ações em relação à saúde mental, nós ampliamos e potencializamos o nosso programa unicamente. Assim, identificamos um aumento muito significativo na prevalência de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, muito relacionados ao momento que estamos vivendo, quer seja por medo da própria doença, no indivíduo ou no seu familiar, no seu ente querido, ou mesmo pelo próprio isolamento social que a pandemia trouxe, em especial para o paciente que é do grupo de risco. Então, a gente também está prestando um suporte de saúde mental à distância a toda a população. Eu acho que, basicamente, são essas ações. Todas essas ações estão disponíveis desde março e continuam disponíveis para os nossos beneficiários, e, além disso, também nós fizemos uma busca ativa. Então, através da estratificação populacional, identificamos aqueles indivíduos que têm um risco maior, os indivíduos de grupo de risco, e fizemos contato ativo com essa população. Falamos por telefone
com mais de 100 mil pacientes e beneficiários, a grande maioria idosos, não só sobre prevenção de coronavírus, mas com também um intuito mesmo de garantir a continuidade do seu tratamento, do seu cuidado. Então, como o Gentil trouxe, nós identificamos pacientes oncológicos, que não foram à sessão de quimioterapia por medo da coronavírus, pacientes diabéticos que deixaram de fazer o seu acompanhamento também com o seu médico, cardiopatas, e nós entendemos que era nossa responsabilidade também, trazer esse indivíduo de uma forma segura para o atendimento necessário. Eu acho que é isso, eu acho uma série de ações, nós como empresa de saúde, fomos diretamente, muito rapidamente provocados e precisávamos ter uma resposta muito rápida para tudo isso. Excelente. Obrigado, Raquel. Só vou dar um retorno aqui da primeira enquete. 88% dos respondentes colocaram que sim, obviamente haverá impacto e responsabilizações aí por conta do coronavírus. Acho que o ponto que a Raquel trouxe é fundamental, a questão do teleatendimento. Já era uma expectativa aqui no Brasil de longo prazo que o Conselho Federal de Medicina regulamentasse ou liberasse algumas formas de telemedicina. A gente acredita na ShareCare muito nessa forma de atendimento, estamos também lançando produtos de pronto atendimento digital e atenção primária digital. Eu acho que o formato digital é um primeiro grande direcionador do paciente para dentro de modelos mais ordenados e mais conscientes de consumo de saúde, e, obviamente, uma forma de atingir populações que hoje se veem impedidas de procurar o seu serviço médico. Obrigado, Raquel. Eu vou passar a palavra para o João Gilberto. Estava discutindo um pouco, conversando com o João, a população do Grupo Petrópolis é uma população maior do que muitos municípios brasileiros, e com isso imagino que deva ter inúmeros desafios, tanto de identificação desses pacientes que precisam de um cuidado mais ordenado, também como fazer ajustes no seu processo de operação para permitir toda a logística de produção e distribuição dos seus produtos. Eu queria que você contasse um pouco como é que o Grupo Petrópolis vem lidando com esse desafio. A gente tem esse porte de tamanho de alguns municípios no Brasil, mas tem uma dificuldade a mais, que é um município com a distribuição, com o tamanho geográfico de um país, né? Então, é muito pulverizado, né? Como a gente tem algo em torno de 200 unidades operacionais, a gente não tem uma quantidade muito grande de vidas distribuídas, né, concentradas numa única unidade. Talvez a unidade que a gente mais tem pessoas concentradas é na própria unidade corporativa, um pouco mais de 1.200 pessoas. As unidades Fabris ali não passam aí de 800 a 900 funcionários. E a distribuição, né, que são os centros de logística, as unidades onde a gente escoa o produto, não passa aí de 110, 120 pessoas. Então, é um desafio gigantesco organizar tudo isso para que as coisas aconteçam da forma que a gente precisa, sem parar a operação da empresa, né, porque a gente precisa manter as pessoas trabalhando e produtivas e seguras, né. Então, até fazendo um link um pouco com a pesquisa, Gentil, no caso do Grupo Petrópolis, a gente já tinha algumas preocupações com relação a pessoas com doenças crônicas, né? Então, sempre foi um público sensível dentro da empresa, porém, o foco anterior ele era muito baseado no bem-estar, de uma forma geral, e também no controle da sinistralidade. Então, é um público onde a gente sabe que tem uma sensibilidade maior para internações, para consumo da rede, terapias, etc. Então, a gente olhava esse público com esses dois focos, né? Só que agora entrou uma variável nova, que é a pandemia, né? E como a doutora Raquel comentou, casou perfeitamente. Doenças crônicas é quase igual a grupo de risco, e aí vira um problema maior ainda para a empresa. E, além disso, a gente tem aí já uma percepção de que existe uma demanda reprimida, né, de cuidado que não está sendo
devidamente consumida, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que o isolamento tem dificultado muito o acesso a hábitos mais saudáveis, né, em termos de alimentação, atividade física. Já existem vários indícios de que a gente pode, nós como sociedade, de uma forma geral, né, que a gente pode sair dessa pandemia com pessoas em condições piores do que elas estavam quando entraram, seja porque elas não tinham nenhuma condição e elas se tornaram mais vulneráveis para desenvolver alguma condição, como diabetes, obesidade, consumo de tabaco e por aí vai, ou seja porque ela já tinha uma doença crônica no início da pandemia relativamente bem controlada e que acabou se descontrolando em função desses pontos todos que a doutora Raquel já comentou. O que a gente percebeu já diretamente é que já existe uma menor procura, né? Existiu principalmente na fase mais de ascensão da pandemia, aquela fase onde existia uma sensação de crise maior, uma redução muito grande da procura da rede, né? Seja para consulta, para exames, e a gente sabe que isso desencadeou uma falta de controle de algumas condições de tratamento, né? De acompanhamento de algumas doenças. E a gente espera que, infelizmente, né, no futuro, a gente tenha um percentual de crônicos maior disponível no mercado de trabalho para a gente contratar. Então, a gente sempre foca, né, a contratação de colaboradores baseado no preenchimento ali das atividades do cargo. Obviamente, a gente faz avaliações médicas pensando muito na aptidão para o trabalho, do ponto de vista de saúde ocupacional. A questão de outras doenças, ela não é encarada com foco para o trabalho, claro que em algumas condições pode aí impedir a aptidão do funcionário. Mas a gente sabe que a pandemia pode deixar alguns legados, que é uma população menos saudável de uma forma geral, ou com pré-condições aí mais suscetíveis para desenvolvimento de doenças crônicas. Então, acho que esses programas, né, de qualidade de vida, de bem-estar, de estímulo a hábitos mais saudáveis e os próprios programas em si de gerenciamento de doenças crônicas e de saúde em geral, que as empresas oferecem para os colaboradores, eles vão se tornar mais necessários ainda no pós-pandemia do que eles já eram anteriormente, porque a situação tende a ser uma situação, tende a ter mais resultado ainda para a gente conquistar com esses programas. Olhando um pouco para o que a empresa realizou com foco nesse público especificamente, né, ele é o público que a gente mais se preocupou desde o início, né? A gente teve uma certa vantagem, podemos dizer assim, o Brasil de uma forma geral, porque a gente meio que assistiu o que aconteceu na Europa, né? Principalmente Itália, Espanha, Reino Unido, alguns países ali da Europa mostraram para a gente o que estava acontecendo um mês na nossa frente. Então, a gente teve a oportunidade de se preparar muito para aquilo que vinha, aquilo que iria acontecer, principalmente no final de março e começo aí, ao longo dos meses de abril, maio, junho, né? Então, uma das iniciativas uma das características mais importantes do nosso trabalho foi a tomada de ações rapidamente, né? O timing certo para a tomada de ação, porque aí a gente consegue segurar muito dos problemas que poderiam seguir lá na frente. Logo ainda em março, no final do mês de março, a gente desenvolveu já um protocolo baseado em todo esse aprendizado que veio, né, que já vinha sendo divulgado pela OMS, pelos países europeus, por algumas empresas que a gente tem contato fora do Brasil, que trouxeram muito desse aprendizado sobre o que funciona, o que não funciona. A gente participou muito de webinários como esse de empresas da China, que já tinham vivido, vamos dizer assim, até uma fase mais... já tinham vivido uma fase aguda e já estavam vivenciando um início de estabilidade, principalmente no epicentro ali, na região de Wuhan. Então, nós criamos um protocolo muito conservador, podemos dizer assim, e focado realmente na prevenção, para a gente evitar que isso gerasse casos mais graves dentro da empresa, né? Uma das iniciativas principais que a gente fez e que a gente acredita que deu muito resultado foi um grande trabalho de divulgação, de comunicação e de disseminação desse conhecimento para a empresa de uma forma geral. Como eu disse, é uma empresa muito pulverizada, mas muito focada na liderança, né? Porque, embora a gente tenha aí uma empresa muito pulverizada, muito diversa,
e uma quantidade muito grande de pessoas, a gente tem um grupo de líderes onde a gente consegue acessar mais facilmente, principalmente por meio das tecnologias aí digitais de teleconferência, reuniões virtuais, lives e etc. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho grande dentro da diretoria ali, com todas as áreas que envolvem comunicação, recursos humanos, para que a gente conseguisse atingir a liderança e que a liderança fizesse o desdobramento boca a boca com os funcionários, né? Das principais iniciativas que a gente desenvolveu desde então, foi logo de início o isolamento compulsório de todas as pessoas que tinham histórico de doença crônica. Então, mesmo que a gente não tivesse certeza ainda da exata condição, né, uma pressão alta, tem desde a situação mais leve até a mais descontrolada possível. Então, como tem um range muito grande, a gente pecou pelo excesso e vamos colocar todo mundo de início em isolamento, até porque naquele momento a gente não tinha muitas informações sobre esses detalhes, né, das características das doenças que poderiam gerar mais ou menos risco. Isso a gente estava falando ainda no final de março. A gente passou a monitorar 100% das pessoas que têm doenças crônicas na empresa. Então, hoje a gente sabe se as pessoas estão em casa, se elas estão em home office, se elas estão liberadas para trabalhar, se elas estão cumprindo férias, consumindo banco de horas. Então, hoje a gente precisou montar tudo isso, né, mas a gente tem agora um painel que é atualizado diariamente com as unidades, né, com a área de recursos humanos de cada unidade nossa, para a gente ter a informação em tempo real e conseguir tomar decisão. Essas decisões são tomadas semanalmente pelo comitê de crise do grupo, que é formado pela diretoria, com praticamente aí todo o board de diretores do grupo. Das iniciativas de RH que a gente fez no início para consumir esse tempo represado dessas pessoas, para facilitar do ponto de vista também de custo para a empresa. Então, a gente consumiu banco de horas, antecipou férias, analisamos os cargos e conseguimos deslocar o máximo possível para home office. Então, hoje, né, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que são grupo de risco e já estão continuando produtivos, né, continuam trabalhando normalmente, porém na modalidade home office, trabalho remoto. E para aqueles que a atividade não permitiu o home office, a gente tem um grupo grande de pessoas que não permite o home office, a gente tomou a decisão de manter essas pessoas isoladas até agora, né? Então, a gente, como você comentou aí, né, gente, no começo da nossa conversa, já estamos chegando quase no 6º mês aí de pandemia, de isolamento, de quarentena em praticamente todos os estados, e a gente está com boa parte do pessoal de grupo de risco nosso hoje, né, portadores de doenças crônicas, nessa condição de isolamento. A gente também desenvolveu aí ofereceu para os colaboradores os atendimentos via telemedicina, em parceria com a própria Sharecare. Tomamos a decisão de oferecer isso não só para aqueles que têm o benefício de saúde oferecido pela empresa, mas para todos os colaboradores, não só os que tinham aderido ao plano, inclusive os seus dependentes. Então, a gente chegou aí a um número de aproximadamente 65 mil vidas de pessoas que estão contidas no escopo do serviço de telemedicina do grupo hoje, né? Foi muito bem aceito e está sendo muito bem utilizado hoje na empresa, né? A gente vê que as pessoas passaram a utilizar não só por sintomas, né, gripais, quadros gripais aí, que são os quadros clássicos da doença, mas também para outras necessidades. Então, eventualmente a pessoa tem filhos em casa e tem problema, né, com criança, em vez de ir para o pronto-socorro, tem acesso aos médicos, tem uma orientação. Claro que quando identificado que é necessário sim ir para o pronto-socorro, tem todo um protocolo definido para isso, mas a gente tem recebido feedbacks muito positivos por parte dos colaboradores de que é um cuidado adicional que a empresa está oferecendo e que tem gerado muitos resultados, né? Além disso, a gente tem um comitê médico hoje no grupo, formado por médicos de todas as unidades Fabris, e mais a nossa médica corporativa, a doutora Cristiane. Nesse comitê é discutido semanalmente tudo que a gente pode colocar de inovação e mudanças nos nossos protocolos. Recentemente, a gente viu que a gente estava sendo muito conservador no início, então isola todo mundo que tem histórico de doença crônica, e a gente criou um protocolo de retorno às atividades dentro de algumas condições muito específicas, né, que foi definida pelos médicos da empresa.
Todas essas pessoas foram reavaliadas, algo em torno de 1.500 pessoas foram reavaliadas individualmente, inclusive, a grande maioria delas utilizando o serviço de telemedicina, e a gente conseguiu retornar boa parte dessas pessoas para o ambiente de trabalho, de acordo com algumas condições específicas, aproximadamente 40% desse público já está hoje de volta ao ambiente de trabalho de uma forma segura, e claro que aqueles que a gente entende que ainda tem algum risco de desencadear sintomas mais complexos aí da doença, eles ainda estão mantidos em isolamento pela empresa, por determinação da empresa. A gente está montando uma estratégia, né, de essas pessoas que ainda não podem retornar, de acordo com a situação de saúde de cada um, de proteger, né, a gente como área de saúde, segurança e recursos humanos, a gente tinha 2 missões. No primeiro dia que a gente juntou o grupo para falar da crise, a gente definiu 2 grandes missões que nós tínhamos que desenvolver dentro da empresa. Uma era proteger as vidas das pessoas, né, através das iniciativas de prevenção, de contingenciamento e etc. E a outra era proteger o emprego das pessoas, né, porque a gente está falando de uma área uma diretoria de recursos humanos. Então, todas as iniciativas que foram tomadas de lá para cá foram baseadas nesses 2 grandes objetivos, proteger a vida, né, a saúde e proteger os empregos o máximo possível. Então, para esses que a gente não tomou a decisão de não liberar o retorno nesse momento, em função do risco, um risco ainda não aceitável, a gente está estudando e montando uma estratégia de suspensão de alguns contratos de trabalho para proteger esses empregos por mais 60 dias, até a situação equalizar um pouco mais. E os programas tradicionais de gerenciamento de crônicos, né, que a gente já tinha um programa e agora a gente está reorganizando esse programa para intensificar ainda mais, né, então a gente aproveitou que é um grande problema, né, de esses programas de gerenciamento de doenças crônicas. O maior problema eu preciso achar essa pessoa e não consigo, né, o telefone dessa pessoa, falar com ela, para apresentar para ela o programa. Então a gente aproveitou todo esse trabalho de reavaliação individualmente da saúde de todo mundo e conseguiu aproveitar essa oportunidade para organizar toda a base, né, de contato telefônico, e-mail, todas as informações de cadastro. Então, hoje a gente está agora intensificando ainda mais o nosso programa e também aproveitamos para desenvolver um programa mais aprofundado de gestantes também, que embora existem discussões sobre a gestante que não tenha nenhuma outra comorbidade, se deve ou não deve ser considerada como grupo de risco. A gente está fazendo um trabalho específico também para acompanhar essas gestantes e garantir que elas tenham o maior cuidado possível durante essa fase, que é uma fase delicada. O resultado de tudo isso foi, a gente não teve nenhuma pessoa que portava doença crônica, porta alguma doença crônica, desenvolvendo sintomas graves da doença e que estava trabalhando. Então, a gente teve casos, sim, né, de pessoas que chegaram a ficar hospitalizadas, tiveram sintomas mais graves, mas eram pessoas que estavam afastadas do trabalho, inclusive pelas doenças já, ou pessoas que estavam isoladas e que acabaram se contaminando no convívio familiar, no convívio social. E a gente conseguiu atingir aí, graças ao trabalho da liderança da empresa, um resultado muito, muito importante em termos de mortalidade. Então, a gente vem comparando sempre com tudo que a gente consegue ter acesso aí que são dados públicos de países, de instituições, e a nossa taxa de mortalidade ela é uma das menores que a gente encontra hoje em dia, girando em torno de 0,5%. Tá? E só para concluir, a gente hoje está pensando já no plano de retomada, mas a gente ainda não tem pressa. Né? Então, a empresa ela conseguiu se organizar bem na parte operacional, com todo o protocolo de proteção, de prevenção, de contingenciamento, que a gente colocou para quem não tem como ficar em casa e que tem que ir para o ambiente de trabalho, para o chão de fábrica, entregar os produtos, etc. Mas a retomada das áreas corporativas e dos escritórios, a gente ainda não tem pressa, mas a gente está desenvolvendo isso tudo muito sincronizado com a região de cada estado, né? Então, cada estado está vivendo uma situação diferente, né? Tem estados que estão numa situação já bem melhor do que outros. Então, o que a gente tem feito é sincronizar o nosso plano de retomada em cada região com a situação epidemiológica e de orientação de saúde pública de cada estado,
para que a gente consiga fazer da forma mais segura possível. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem aí o nosso escritório aí com quase 1.200 pessoas, nós estamos sincronizando com as fases ali definidas pelo governo, de uma forma bem conservadora. Então, no caso de portadores de doenças crônicas, né, o pessoal de grupo de risco, eles vão ser as últimas pessoas a serem reavaliadas para retorno, e que, a princípio, só voltariam quando a gente tiver decretado o fim do estado de calamidade pública. Então, a gente sabe que existe um deadline disso para dezembro desse ano, mas a gente sabe que também isso pode ser estendido em função da situação da pandemia. Então, é isso que é compartilhar um pouquinho para vocês, um pouco do que a gente tem feito. E se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário para a gente explorar um pouco mais, fiquem à vontade. Obrigado, João. Foi excelente. Eu só vou liberar aqui o resultado da segunda enquete, né, as medidas que são sendo tomadas por cada empresa nesse cenário. A maior parte das empresas está realizando acompanhamento ativo da população por profissionais de saúde. Em segundo lugar, a triagem de sintomas e monitoramento por vias digitais. Trazer um ponto, reforçar um ponto que você colocou, que eu acho que é bastante relevante, é a questão eu coloquei um pouco no começo, mas o impacto de longo prazo. Tem alguns estudos, eu vou citar um interessante que foi publicado no Journal da American Medical Association em 2019, que mostra que, frente a catástrofes, sejam elas por agentes biológicos ou agentes físicos, você tem uma primeira onda de redução de cuidados que dura em torno de 6 meses a 8 meses, mas você tem impactos de longo prazo que podem perdurar por até 2 a 3 anos depois do evento inicial. Então, isso foi estudado muito na questão dos desastres de usinas nucleares ou terremotos, mostrava que os pacientes crônicos reduziam os números de consultas, obviamente que inicialmente por uma desorganização do sistema de saúde, mas 2 a 3 anos depois, eles continuavam sendo pacientes que procuravam menos os serviços de saúde comparados com o período pré-catástrofe. Então, essa é uma preocupação legítima do como é que a gente vai não fazer só a gestão desse curto prazo, mas como é que a gente vai encarar essa população no longo prazo. E o segundo ponto é essa questão de como é que esses pronto atendimentos digitais devem funcionar, a maneira como a gente acredita que isso deve funcionar na Share Care, e é o que a gente tem preconizado, é que não esquecer que o paciente que tem sintoma ou tem suspeitas de Covid, ele continua tendo outras doenças, né? Muitas vezes ele entra em contato por uma suspeita de Covid, mas é o paciente, tem que lembrar que ele continua tendo a hipertensão, a gestante continua precisando dos cuidados pré-natais, o diabético precisa de um controle glicêmico, e às vezes fica muito focado só na questão do coronavírus, sem olhar o paciente como um todo. Então, a gente realmente acredita que a visão tem que ser essa, olhar o paciente como um todo. Eu vou passar a palavra para o Douglas contar como é que tem sido a experiência do grupo da Bridgestone no Brasil, no manejo. Imagino também que seja uma população bastante grande, com uma cadeia de logística, produção e distribuição bastante complexa, aí, tanto nessa fase agora, aguda, como na fase de retomada. Legal, gente. Bom, de primeiro, o que eu posso dizer é que uma série de questões trabalhistas que a gente vinha exaustivamente discutindo e que, em linhas gerais, para a indústria, geralmente são mais complexas de serem implementadas, a gente viu acontecer do dia para a noite, né? Então, uma série de discussões que levaram anos, do dia para a noite, a gente teve uma tomada de decisão e de ações que flexibilizaram o teletrabalho, flexibilizaram ferramentas de trabalho e flexibilizaram um pouco a própria legislação na manutenção de emprego. Tudo isso para dizer que, do aspecto de tecnologia da coisa, é um caminho sem volta também. As novas relações de trabalho, a nova relação com o funcionário, aquilo que a gente precisa fazer daqui para frente, é totalmente diferente do que a gente fez até aqui.
né? Então, num primeiro momento, quando a gente precisou parar fábricas, e foi uma decisão global, e isso foi muito importante, a Bridgestone decidiu globalmente parar todas as operações até que a gente tivesse segurança de trazer os nossos funcionários de volta para fazer pneu, porque não tem outro jeito de fazer pneu senão aqui, né? Então, globalmente se parou para se definir como é que a gente faz isso, como é que a gente se adapta a uma nova realidade. O que eu percebi também, e do próprio time, é que, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E uma das primeiras coisas que eu fiz com a minha equipe foi implementar uma reunião que eu chamei de o dia depois de amanhã. Turma, essa situação vai passar de um jeito ou de outro. E como é que a gente quer estar quando isso passar? No sentido de baixar um pouco a histeria de todo mundo e nós, como profissionais de recursos humanos, termos condição de propor aquilo que o resto da empresa precisa. Era a hora de RH literalmente assumir o papel de cuidar das pessoas. Então, se alguém do time estivesse precisando de algum apoio, o primeiro passo seria tratar internamente. E a partir daí, a gente começou uma série de ações implementadas. Como a doutora Raquel comentou, a cultura de saúde é um desafio e dentro de uma empresa de saúde como a Sul América, isso é DNA, e dentro de uma empresa de pneus não deveria ser diferente. A gente precisa cuidar do estilo de vida, né? Então, a gente tem um trabalho de bem-estar, de um programa de qualidade de vida que atua em alguns pilares, e dentro disso sempre houve uma preocupação com o grupo de crônicos, né? Por quê? Porque é uma população que está mais suscetível a uma série de outros problemas que podem ou não acarretar num possível afastamento, e o ponto não é esse, o ponto é manter o equilíbrio disso, né? Quanto mais equilibrado tiver, mais você pode contar com as pessoas, mais você tem a habilidade de ter as pessoas somando e trazendo mais negócios. Então, a gente sempre teve um olhar, um programa de crônicos muito sólido, em parceria aí com a ShareCare, e isso, junto com a tecnologia de outros parceiros, por exemplo, a telemedicina, na tela, a gente não percebeu que a nossa população deixou de se cuidar. A gente conseguiu estimular que as pessoas associassem o programa de gerenciamento que nós já tínhamos com as novas metodologias que a própria Sul América vinha oferecendo e que somaram muito também para os seus clientes, né? Então, precisávamos cuidar da população, o que nós já vínhamos fazendo, mas aqueles que pudessem ficar em home office ficaram, e aqueles que estavam mais no chão de fábrica e que não podiam estar com a gente, é importante cuidar do aspecto psicológico da coisa, de que as coisas estão bem, seu emprego continua aqui, nós vamos continuar garantindo as condições de trabalho que são necessárias, né? Implementamos uma série de atividades com os familiares, interação, atividades de quebra de rotina também, no sentido de se aproximar dos familiares, no sentido de quebrar um pouco o sentimento de solidão e de isolamento, que é um aspecto de saúde que pode agravar, sim, o grupo de risco, né, descompassar um pouco mais isso. Então, tivemos atividade com as crianças, tivemos atividades de orientação também, de divulgação do nosso protocolo de manejo clínico, como é que a gente trata a nossa população crônica e não crônica, quais são os procedimentos da empresa. Então, houve aplicação de anamnese com 100% das pessoas para identificar quem são as pessoas que precisariam de teste. Foi implementado que qualquer integrante que tivesse sido infectado ou contactante com o infectado, para o retorno, deveria necessariamente fazer o teste, porque aquilo tudo que a gente sabia no começo, de isolamento de 14 dias, foi mudando com o passar do tempo, né? Então, aquela pessoa que a gente achava que só contaminava por 14 dias, internamente a gente foi descobrir gente que até com 45 dias depois da detecção da doença ainda tinha possibilidade dessa transmissão. Então, tudo isso associado a alguns pilares. A gente continua cuidando das pessoas, a gente continua cuidando dos nossos negócios, e agora o nosso cuidado é também cuidar da saúde mental, para que isso não afete
o restante das coisas, né? O restante dos problemas que essas pessoas já têm. Então, foi um pouco disso que a gente fez, saíram boas ideias desse grupo de crise, desse grupo que estava liderando as iniciativas para os nossos funcionários, saiu cabine de desinfecção. A gente também já está trabalhando com um aplicativo que nos permite, em algumas unidades, identificar o distanciamento, aquela pessoa que foi positiva para o Covid, com quem ela teve contato internamente. Então, existe um aplicativo que tem nos ajudado nesse tipo de iniciativa, tudo isso para manter a população mais saudável possível, com os protocolos de segurança que a Bridgestone implementou globalmente, requisitos mínimos, mas também os locais adequados à nossa legislação. Tivemos que revisar os nossos restaurantes, como é que a gente vai servir, o que vai servir, o guardanapo é embalado, não é embalado, tudo isso faz diferença, né? Os fretados que a gente tem, colocar carro extra para evitar aí a superlotação. Então, a Bridgestone tem feito um trabalho muito sólido nesse sentido, com a população toda e, mais do que nunca, com a população de crônicos, que precisa continuar sendo cuidada, porque, igualmente aos outros, fazem parte da nossa organização. Obrigado, muito obrigado, Douglas. A gente vai liberar uma terceira enquete aqui para ir para o último bloco dessa discussão, mas é bastante interessante notar aqui que a organização, informações de maneira clara e concisa, um time de resposta rápida com comitês organizados para organizar as ações e estruturar essas ações tem sido um fator determinante de sucesso aí nas experiências tanto da Sul América quanto da Bridgestone, quanto do Grupo Petrópolis. Deixa eu passar para o terceiro bloco, que eu brinquei que é um exercício de futurologia, na medida em que a gente ainda está no olho do furacão. Acho que talvez a gente não esteja ainda no momento de relaxar e falar que o pior já passou. A gente continua mantendo médias móveis tanto de contágio quanto de mortes ainda em números alarmantes. A gente tem toda a questão de testes que a gente sabe que talvez haja ainda alguma subnotificação ainda nesse momento, né, depois de quase 7, 8 meses aí do evento zero aqui, a gente ainda tem alguma questão em relação ao número real de infectados e óbitos. Acho que vai ter ainda ainda existe alguma questão também em relação a tratamento, talvez surja alguma coisa aí em pesquisa, mas, de novo, né, isso envolve custos que a gente também não consegue prever com exatidão quais serão, e a esperança de uma vacina, que também está sob júdice aí, tendo em vista que existe possibilidade de reinfecção. A gente estava trabalhando com a perspectiva de uma vacina humoral, e a gente vai ter que estar vendo que vai ter que existir, talvez, novas pesquisas para desenvolver uma vacina celular, muito semelhante aos mecanismos que a gente tem em outras epidemias como H1N1. Vão surgir questões, ainda as questões de isolamento talvez sejam uma constante aí nas rotinas, né, ainda que algumas empresas já estejam organizando a retomada, mas eu acho que ainda talvez a gente viva várias retomadas, né, várias quarentenas retomadas. Então, por isso eu coloco o exercício de futurologia, né, como entender como cada um aqui entende um cenário de médio, não sei nem se é possível prever um cenário de longo prazo. A gente acredita na ShareCare que esse é um momento de oportunidade, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente vem reclamando desde sempre aí de um modelo muito fragmentado, desorganizado, pautado num consumo
às vezes muito irracional de recursos, né, que são caros. A gente vive num sistema de mutualismo, né, dentro do sistema de saúde. Isso significa que os saudáveis pagam para aqueles que estão doentes, essa é a lógica do sistema. E aí, de repente, vem o coronavírus e faz um freio de arrumação. Fala, pô, pera um pouquinho, vamos parar, é possível organizar formas de atendimento como as que a gente discutiu aqui, formas de monitoramento mais efetivo de doentes crônicos, forma mais efetiva de telemonitoramento, usando essas ferramentas digitais, aproveitando aí o espaço que foi dado pelos conselhos, tanto para a telemedicina quanto telepsicologia e outras teles. A gente vem investindo pesadamente nessas plataformas, né, nas experiências como tivemos aqui com o Petrópolis e com a Bidston. Mas a gente acha que é um momento, é uma oportunidade, né? Esse desafio traz realmente essa oportunidade de reorganizar o sistema e de colocar para as pessoas lógicas de assistência um pouco diferentes. Eu queria entender com vocês como é que vocês veem esse cenário, como é que vocês veem essa possibilidade de reorganização do sistema, se isso realmente é uma realidade ou se isso vai ser agora uma coisa que está todo mundo no fogo, ok, vamos fazer, mas pode ser que volte completamente. Como é que a gente faz para estimular a população que, sim, existe uma outra possibilidade de lidar com a sua saúde, de empoderamento, de engajamento, de autopercepção de saúde, que nesse momento é tão importante que pode ser que isso se continue aí com a tendência vire uma ocorrência, né? Então, o que a gente vê agora como uma tendência realmente seja a nova possibilidade de ocorrência. Vou seguir a ordem, passar para Raquel Embassari. Porque, assim, o momento que a gente está vivendo de angústia, incerteza, ele, de certa forma, desperta e reforça também a percepção nas pessoas sobre a importância da saúde, né? De proteger aquilo que tem o maior valor, que é a saúde e a vida humana. E para a gente, Sul-América, isso, de certa forma, traz um sentido de que estamos no caminho certo, de que faz sentido a gente continuar e expandir o nosso projeto de cuidado coordenado, que é uma integração, de fato, do cuidado, que é a conexão de agentes da cadeia de saúde, médicos, outros profissionais, prestadores, laboratórios, hospitais, RHs, todos aqueles agentes que, de certa forma, têm uma atuação direta na cadeia de saúde, na assistência, de fato. E eu acredito, sim, Gentil, como você trouxe aí um exemplo de reorganização, essa ideia da reorganização do sistema de saúde. O sistema de saúde hoje fragmentado, reativo, focado na doença, hospitalocêntrico. Eu acho que a gente está construindo, de certa forma, estamos no momento certo de fazer essa reorganização e trazer o indivíduo como protagonista da sua própria saúde. Eu acho que, como tendência, a medicina está com foco cada vez maior na prevenção e inovação e tecnologia, cada vez mais presente no cuidado e no cuidado de saúde. Eu acho que é isso que a gente está caminhando e vamos trabalhando aí a Sul-América. Isso tem estado muito presente aqui para a gente na Sul-América. Acho que é isso. Vou passar para o Douglas. Bom, acho que a médio prazo uma necessidade iminente de revisão das relações do trabalho, né? A gente precisa se modernizar numa série de questões e a gente precisa também desburocratizar uma série de relações, seja da própria legislação e seja também alguns mitos que às vezes a gente cria dentro da empresa, né? Então, a médio prazo é isso que eu vejo. A longo prazo, eu digo que a gente precisa pegar carona com o corona na questão de conscientização do estilo de vida e da necessidade real de cuidar da saúde, né? Do dia para a noite a gente teve que parar para se preocupar necessariamente que a vida pode mudar, né? De uma forma bastante abrupta em alguns momentos, e isso é super importante. Aqui, fazendo até um link com a pesquisa,
Nós, como eu comentei, nós temos um programa de qualidade de vida chamado Bem-Estar, que foi, inclusive, premiado pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida. É um programa bastante ativo, que existe desde 2013, e que ele atua em alguns pilares: saúde, financeiro, cultural, enfim. E dentro do pilar de saúde, há um planejamento estratégico com base nas informações que a gente consegue prover de planos de saúde, dos parceiros de saúde, do próprio mapeamento feito pelo time de medicina, para que a gente consiga se estabelecer o planejamento do próximo ano. Então, assim é feito desde 2013, o time técnico, que é desse comitê de saúde e bem-estar, é composto por serviço social, medicina, segurança, se reúne, estabelece aquilo que se tem de prioridade para cada uma das unidades, respeitando também as suas regionalidades, né? A Bridgestone, ela tem um papel de se responsabilizar pela saúde também dos seus funcionários, né? O papel não é só do consultor, o papel é da empresa de assumir o protagonismo, de estimular que as pessoas mudem seu estilo. Então, esse comitê apresenta, passa por uma revisão, e dessa revisão segue para a aprovação de uma diretoria com as ações mês a mês de cada uma das coisas que vai acontecer, daquilo que é pontual, daquilo que é contínuo, como programa de crônicos, como cuidado com as gestantes, como uma clínica que a gente tem de ergonomia aqui internamente, de fisioterapia e quiropraxia, entendendo que essa facilidade de ter o tratamento internamente também nos possibilita entender naquilo que podemos melhorar ergonomicamente. Então, há um planejamento, esse planejamento já está sendo discutido para o próximo ano, mas esse planejamento também nos serviu para nos desafiar na nossa capacidade de improvisar, porque o planejamento de 2020 também foi feito e no meio do caminho a gente teve que reprocessar tudo isso, né? Então, a habilidade que se tem de parar e reavaliar, às vezes é necessária. Então, é um pouco disso tudo que a gente tem feito aqui. Legal, obrigado, Douglas. Acho que aí não é só na Bridgestone, acho que os planejamentos estratégicos todos caíram por terra, né? Assim, a capacidade das empresas de corrigir a rota e replanejar vão ser realmente fundamentais nesse ano e provavelmente no próximo ano também. João, suas considerações aí, seus exercícios de previsão aí de médio e longo prazo do Grupo Petrópolis. Olhando até um pouco o resultado da pesquisa, a gente vê que eu acho que a pesquisa aí que mais deu resposta não concentrada numa única resposta, né? Então, tem muitas empresas que ainda estão pensando no que vai ser feito ainda no futuro. A gente tem algumas perspectivas para o futuro, mas a gente ainda não desenvolveu não passou a desenvolver nenhuma estratégia concreta, justamente pela imprevisibilidade do que pode acontecer, né? Não só do que pode acontecer, mas também do quando, né? Então, o que a gente está fazendo mais agora é o exercício de entender o contexto que nos espera daqui para frente, né? E os legados que a pandemia vão deixar para a gente. Alguns deles, né, a gente tem algumas apostas aqui que a gente está lidando daqui para frente. Então, uma delas é a questão do trabalho remoto, do home office, né? A gente entende que isso veio para ficar, né? Existiam algumas iniciativas mais tímidas no Grupo Petrópolis, mas também aí em várias empresas pelo Brasil, até de estimular um pouco mais essa prática. E quando a gente se viu na necessidade de colocar a empresa inteira, né, todo mundo que tinha condição de praticar o home office, a gente colocou, e a gente viu que funcionou, né? Então, assim, existia uma resistência tão grande, né, de que não ia ser produtivo, de que não ia funcionar, de que o funcionário não ia trabalhar direito, de que ele ia faltar das reuniões, não ia entregar, aquela coisa toda. O que a gente viu foi o contrário, as pessoas, elas estão produzindo tanto quanto elas produziam no modelo anterior. Recentemente, a gente passou uma pesquisa de pulso com todo o nosso público, e o que a gente viu é que as pessoas, elas sentiram um desafio grande no início, né, nos primeiros aí 1 a 2 meses, mas depois de passar por esse período de adaptação, elas sentiram que a produtividade aumentou, e que elas estão mais satisfeitas nesse modelo, porque elas têm mais tempo para cuidar da vida pessoal, não fica tanto tempo
se deslocando, consegue organizar até melhor o equilíbrio profissional e pessoal na modalidade home office, e praticamente aí 70%, pouco menos de 70% do nosso público declarou que gostaria de permanecer no modelo, mesmo que de forma híbrida, que é o que a gente está apostando daqui para frente. Então, a gente acabou de estruturar uma proposta com a diretoria, com a presidência da empresa essa semana, e daqui para frente a gente vai oficializar a modalidade com critérios para cada tipo de modelo, né, do modelo remoto total, do remoto parcial, ou do esporádico, com as regras e as características de cada modelo, mas a ideia é dar mais flexibilidade para o colaborador, né? Isso vai gerar uma sensação de liberdade maior, de flexibilidade melhor, né, maior com relação ao trabalho, vai gerar mais atratividade, né, para a gente conseguir buscar colaboradores de regiões que às vezes a gente tinha um excelente profissional para trabalhar ali com a gente, mas que estava a 200 quilômetros de distância e não ia dar certo. Então, hoje a gente já conseguimos, inclusive, já contratamos pessoas recentemente nessa condição. Então, a pessoa que a base dela fica a 200 quilômetros do escritório, mas ela tá se deslocando quase que muito pontualmente para o escritório, porque consegue ficar aí a grande maior parte do tempo na modalidade à distância, né? Isso vai gerar maior diversidade também, né? A gente consegue agora ter acesso a um mercado de trabalho ali, né, de potenciais candidatos para trabalhar com a gente, que a gente não tinha. Antes a gente estava limitado para uma região aí de 50, 60 quilômetros no máximo de distância das nossas unidades. Pensando naquilo que é possível trabalhar em home office, a gente tem uma liberdade muito maior. A gente viu que as relações no trabalho mudaram muito, né, e isso veio para ficar também. As relações virtuais vieram para ficar. A gente teve uma reunião de diretoria essa semana, onde parte das pessoas estavam na sala de reunião, parte das pessoas estavam em casa, parte das pessoas estavam no prédio, porém em outras salas, para evitar ali aglomeração e proximidade de outras pessoas, ou seja, a relação mudou completamente, né? A gente tinha um projeto que já vinha sendo desenvolvido há 2 anos, que chama RH Digital, né, que é de informatização de todas as atividades que passam pelas rotinas de RH com os colaboradores, inclusive das rotinas de saúde e segurança. Ele se intensificou, e sem a gente ter criado essa base lá há alguns anos atrás, e consolidando ao longo dos últimos meses, a gente não teria conseguido ser tão ágil na tomada de algumas decisões, como formalização de novos modelos de contrato de trabalho de forma digital, sessões de reunião e feedback digitalmente, webinar, alinhamento com grande público, né, com um número grande de pessoas, tudo de forma digital, que tem funcionado muito bem. E também, obviamente, na parte ali, né, a telemedicina foi um aprendizado legal para a gente do ponto de vista ocupacional, porque através da aceitação dos atendimentos de telemedicina no assistencial, isso virou um benchmark para o time de saúde ocupacional. Então, a gente hoje vem realizando exames ocupacionais por telemedicina, né, com o nosso time de médicos do trabalho também. Então, está facilitando muito o trabalho de todo mundo. Claro que em algumas situações a gente sempre precisa fazer algumas interações presenciais, mas a maior parte dos trabalhos a gente consegue fazer também por telemedicina. A gente sabe que a Covid está deixando esses legados positivos, vamos dizer assim, né? Acelerou muito tendências que a gente sabia que iriam ocorrer ao longo dos próximos 5 a 10 anos, mas também existem alguns legados negativos que a gente está se preparando, né? Eu falei um pouco disso no início, mas a gente entende que existe uma grande possibilidade da gente ter uma população menos saudável, né, no pós-pandemia, por causa dessa mudança de hábitos, principalmente, né? Sedentarismo, pior padrão de hábitos, de uma forma geral, de alimentação, de atividade física, as questões que foram faladas, aí o próprio Douglas comentou um pouco sobre isso também, de saúde mental. Isso tem afetado muito, né, porque a gente saiu ontem o balanço ali do PIB brasileiro com quase 10% de redução, né, é uma recessão técnica. Então isso preocupa muitas pessoas também, com relação ao emprego, com relação ao que pode acontecer para o futuro, né. Então, esses legados negativos precisam ser considerados nesse novo contexto também, né. Teve uma
uma pesquisa da UFMG recentemente, onde eles constataram numa pesquisa que 40% das pessoas engordaram durante a pandemia, né? Existem pesquisas indicando que a quantidade de número de passos diário de pessoas, né, a Sociedade Americana de Medicina trouxe uma pesquisa recente trazendo que as pessoas antes da pandemia caminhavam cerca de 8 mil, realizavam cerca de 8 mil passos diários. E agora, durante a pandemia, esse número caiu para 1.500. Então, a gente vê que existe uma tendência da gente ter pessoas com condições piores quando sair da pandemia, com predisposição para desencadeamento aí de algumas condições, diabetes, pressão alta, obesidade, doenças cardiovasculares e por aí vai. E aquelas que já tinham de estar numa situação ainda pior, por esses motivos que a gente falou também, inclusive de acompanhamento médico. Então, o que a gente está olhando é meio que para esse contexto, tentando imaginar esse contexto futuro, e aí sim a gente se preparar para o que a gente vai fazer como empresa nesse contexto todo. Mas sabe-se que vai ser um desafio, né? A área de saúde vai ter muitos desafios, aí, tanto dentro das empresas quanto no mercado de uma forma geral, muitos desafios para a gente vencer aí com essas consequências que a pandemia vai trazer para a gente. Excelente, obrigado, João. Bom, a gente está chegando na reta final aqui dessa discussão, riquíssima. Eu vou abrir para vocês o resultado da última enquete em relação às medidas, né, que cada empresa já está tomando para o planejamento futuro em relação à sua população. A gente vê que metade já tomou medidas e a outra metade está em planejamento, né? Então, 43% aí, 50% já tem, 43% está construindo. Então, é uma oportunidade, tem que ser muito rápido e ágil nessa construção. Acho que os pontos que foram trazidos aqui são extremamente relevantes, né? Além do agravamento das doenças crônicas, surgimento de uma nova epidemia de doenças mentais também, que está vitimando as pessoas, né? Estresse, depressão, burnout, que a gente achou que era uma coisa que o home office não ia ter, a gente está vendo que tem também, né? As pessoas perdem alguns limites aí em relação aos horários de trabalho, pressão por não saber se vão manter os seus empregos ou não. Então, isso obviamente que vai gerar uma segunda onda aí de estresse, depressão e burnout. Eu vou passar algumas perguntas aqui que chegaram, vou direcionar algumas específicas aqui. Uma pergunta que eu achei interessante, se nas empresas, e aí eu acho que vale para o Douglas e para o João, se vocês pensarem em algum espaço para os seus colaboradores fazerem consultas em telemedicina, ter um espaço específico para isso dentro da empresa. A gente está acompanhando aqui ainda como é que a legislação vai se desenvolver depois da pandemia, né? A gente sabe que hoje a telemedicina, esse acesso maior que a gente está podendo usufruir nesse momento ainda está ele é provisório a princípio do ponto de vista legal, mas com certeza, caso ele evolua aí e permaneça por mais tempo, a gente avalia sim esse tipo de abordagem. Mas por enquanto a gente ainda não tomou nenhuma decisão, porque depende muito da regulação dessa atividade aí pelos órgãos aí que fiscalizam e regulam com relação a esse tema. O mesmo. A gente tem até utilizado desse recurso, porque ele é importante em vários momentos, mas, como o João bem disse, a questão da regulação é importante para que a gente consiga estabelecer o caminho de uma maneira segura e que as pessoas também sintam essa segurança. Então, a gente aguarda do mesmo jeito de que forma isso vai se comportar daqui para frente. Agora, um ponto interessante, gente, eu fiz uma consulta já, diretamente com vocês, né, pela parceira Livon, e eu fiz pelo celular. Então, assim, foi muito simples, né? Eu tive um contato inicial pelo WhatsApp para agendar horário, receber o link ali de acesso,
recebi o e-mail para aceitar os termos ali, condições ali de segurança da informação, muito rápido, já sei, né, na hora. E depois, no horário da consulta agendada, fone de ouvido, celular, com a câmera do celular, perfeito, né? Tem todos os recursos, assim, de interação. Então, e a gente tem estimulado nossos colaboradores a também utilizar, quando não tiver... Nem todo mundo tem um computador em casa. Hoje em dia, o celular é muito mais usado que um computador, né? O computador a gente usa no trabalho, na vida pessoal, quase que não se usa mais. E tem funcionado bem, né? Mesmo com celulares assim não tão poderosos, tem funcionado bem também. Exato. A ideia é essa mesmo, acho que tem que ser uma ferramenta cada vez mais responsiva e utilização onde o indivíduo realmente precisar. Esse é o objetivo, né, do pronto atendimento. Raquel, uma pergunta para você. Todo mundo que pensa, as empresas que pensam em contratar programas de monitoramento de doentes crônicos ou implantar programas de monitoramento de doentes crônicos, sejam eles nos modos tradicionais que a gente conhece ou através dessas novas formas, agregando ferramentas de telemedicina, pergunta de forma recorrente, ok? Como é que você mensura os desfechos clínicos desses programas e quanto tempo demora para eu ter resultado? É imediato esse negócio? Vale a pena investir nisso agora? Eu vou ter um custo, mas como é que isso vai se traduzir num benefício tangível para a minha população, seja clinicamente ou seja na redução do sinistro da minha população? O resultado não é imediato. Muito difícil você ter um programa de gestão de crônicos e ter um resultado imediato, um resultado de médio e longo prazo. Mas tem alguns indicadores que você consegue avaliar e obter algum tipo de resultado num prazo mais curto. O que a gente mede tem alguns tipos, tem algumas tipificações de indicadores. Nós vamos olhar indicadores de hábitos de vida, então, são indicadores de melhora na alimentação do indivíduo, atividade física, tabagismo. Temos indicadores de metas em saúde, que vamos avaliar controle de pressão arterial, por exemplo, controle de hemoglobina glicada no diabético. Tem uma série de controles a depender da condição que está sendo monitorada naquele indivíduo, perda ponderal, por exemplo, e tem indicadores de utilização, são indicadores da própria fidelização ao médico. Então, a gente vai comparar aquele indivíduo que está num programa em comparação com um indivíduo que não está no programa. Ele conseguiu aderir a um médico generalista, um médico, ele recorrentemente passa por esse médico, ou ele está passando por diversas especialidades, cada vez que ele passa em uma consulta, passa em um médico diferente. A gente faz medida de adesão à conduta também, a adesão ao tratamento, temos medida de idas a pronto-socorro, então, redução de pronto-socorro, a gente começa a identificar essa redução a partir de 6 meses, redução em frequência de internação, em tempo médio de internação também. Eu tenho uma série de indicadores que nós acompanhamos para identificar, de fato, o efeito dos programas de saúde. O ROI, de fato, a gente começa a ver um resultado financeiro aí, pelo menos a partir de um ano e meio do programa implantado. Mas é isso, na verdade, se você acompanhando esses indicadores, obviamente que existe uma tendência que se o indivíduo está engajado, fidelizado, aderido a um médico, cumprindo as regras que foram estabelecidas, os acordos de aprazamento com a sua equipe de saúde, logicamente espera-se que isso se traduza em, além de ganhos de produtividade, você tenha também os retornos aí na sinistralidade das empresas. Eu acho que a gente está... Pode falar, Raquel, desculpa. Não, redução de absenteísmo também. Sim, absenteísmo, presenteísmo, né? Que hoje o indivíduo às vezes está lá de corpo presente, mas está completamente espanado ou não está rendendo 30%, 40% da capacidade plena dele por conta de uma doença subjacente.
a gente está caminhando para o final do nosso tempo. Acho que teria bastante coisa para a gente discutir ainda. A gente vai deixar as perguntas, na medida do possível, respondê-las, as perguntas que chegaram às pessoas que solicitaram. Eu vou passar uma palavra final, aí pedir para vocês serem realmente bastante breves aqui por conta do nosso tempo. Deixo aberto para vocês deixarem as suas mensagens finais e considerações finais aqui. Ok, eu acho que a pandemia, como toda crise, ela traz assim uma gama de oportunidades e aprendizados também. Assim, concordo com esses pontos. Assim, ó, tem o legado negativo, econômico, em saúde, de população, tem uma série de legados negativos, mas eu acho que também a gente pode buscar, de alguma forma, aproveitar as oportunidades que a crise trouxe para a gente. Eu acho que tem alguns pontos importantes, que é a própria importância da prevenção. Eu acho que ela foi bastante acentuada nesse processo de pandemia. A questão da importância do protagonismo do próprio indivíduo na sua saúde e na saúde da comunidade também. Eu acho que é um outro ponto. E a questão da aceleração mesmo de uso de tecnologias, como telemedicina, que veio para ficar. Eu acho que um retrocesso seria muito difícil. E eu acho que basicamente isso, as oportunidades e aprendizados da pandemia. Do meu lado, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de discutir com os colegas, e de aprendizado sempre é um aprendizado. Eu acho que, assim como a Raquel comentou, é também um leque de oportunidades para a gente revisar tudo aquilo que a gente às vezes já estava inventando e que agora tem a oportunidade de realmente poder revisitar e trazer aquilo que é necessário. Enxergar também esse leque de oportunidades que a pandemia tem trazido para todos, seja no negócio e seja também de maneira pessoal, para que você possa ressignificar também internamente, profissionalmente, aquilo que é importante no teu individual, né? Então, acho que é um pouco disso, a gente aproveitar, aprender e estar disposto a reaprender quando é preciso. Eu queria só agradecer também o convite, agradecer a participação do pessoal aqui nos chats. Acho que a gente tem ainda um trabalho longo pela frente, a gente está longe de dizer que a situação está... Tive uma reunião hoje com algumas pessoas, a gente falou muito sobre isso, né? Aparentemente, a gente está numa situação de estabilidade, ou de caminhando para uma estabilidade, mas isso não quer dizer que a situação acabou, né? E a gente observa muitas pessoas num comportamento de que não existe mais pandemia, não existe mais risco, né? Então, esforço muito grande que a gente tem feito é para continuar o senso de importância, né, que todas as medidas que foram colocadas em práticas, elas permaneçam para a gente não perder todo o esforço que foi feito aí nos últimos 4, 5 meses, basicamente, né. E se sobrar alguma dúvida ou quiserem fazer algum contato com a gente também, os contatos eu acho que foram divulgados aí na plataforma, então qualquer dúvida ou conversa posterior que alguém quiser fazer com a gente, fica à vontade, a gente está à disposição para falar com vocês. Excelente. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da ShareCare, a participação da Raquel, do Douglas, do João, e as empresas que representam respectivamente. Acho que foi uma oportunidade bastante rica da gente debater esse tema. Estamos, como todos colocaram, estamos no meio do caminho, estamos debatendo um furacão dentro ainda do furacão. Acho que a gente vai ter ainda um tempo para entender o que está acontecendo e, obviamente, que esse cenário deve ser bastante mutável aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a todos e a todas que participaram aqui com a gente e aguardamos vocês na próxima discussão. Uma boa noite para todos. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.